Boa noite, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa Semana Internacional de Resíduos Sólidos. Hoje eu vou conversar com meu amigo Fernando Melo e nós vamos abordar o tema resíduos sólidos perigosos. Vamos esperar o pessoal ir entrando e chegando. Eu acho que nós vamos ter uma conversa muito legal, muito produtiva. Eu estou super animada com essa live e espero que vocês também estejam. E aí, minha gente, vamos lá, vamos participar. Quem quiser fazer pergunta, mande a pergunta aqui nessa caixinha aqui que fica ao lado dos comentários. Inclusive, eu vou tentar colocar o nome da live aqui para o pessoal que for entrando saber do que se trata. Vamos ver se eu consigo fixar. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Enquanto o pessoal tá entrando. E aí, minha gente, vocês estão animados? Essa semana foi bem produtiva, hein? Eu tô fazendo agora lives todos os dias e tá sendo muito legal. Acho que todos nós estamos aprendendo juntos. Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente não é o dono da verdade, a gente aprende muito um com o outro. Então, todo mundo que eu tô trazendo aqui para conversar, eu tenho aprendido muito com meus colegas. Fernando chegou, boa noite, Flávia, tudo bom? Laura, boa noite. Deixa eu chamar aqui Fernando. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu ir mais um pouquinho para trás. Oi, Oi, Fernando. Rafa, tudo Bom? bom? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo a gente? Perfeitamente. Eu tô ouvindo bem. Ok, então vamos lá. Vou ficar até com um reloginho aqui junto de mim, com outro celular, porque eu não vejo o tempo passar nessas lives. No instante acaba o tempo. Boa noite, É, Sérgio. Eu acho que é Diogo que tá aí, né, na Vertisol. Boa noite, Diogo. Diogo tem que estar, né? Se não tiver, leva um puxão de orelha. Vocês são top demais. Boa noite, Paula, Ritiele. Vamos lá, vamos lá. E aí, Fernando, conta aí para o pessoal um pouquinho da tua história. Tu tem 1 milhão de cursos. Por que foi necessário fazer tanto curso? Minha gente, Fernando é biólogo, é engenheiro de segurança, é engenheiro ambiental, é engenheiro sanitarista. Rapaz, Então, um pouquinho aí. fala, tá ouvindo bem? Tô sim. Fala assim não, que parece mais até que eu perdi o foco da vida. Não, não. Tô brincando. Na verdade, isso começa lá atrás, vou encurtar bem a história, até para não mostrar a idade, né? Que o cara vai ficando velho, vai ficando ruim de falar muito tempo atrás e ano que o povo sabe logo que o cara tá bem, bem antigo, bem experiente, vamos dizer assim. Lá atrás eu não via sentido em relação a algumas coisas, coisa de adolescente mesmo, no que seguir, né? O que fazer, eu acho que isso acontece com muita gente e aconteceu comigo também. E beleza, tá, o que é que eu vou fazer da faculdade? E sempre vem aquelas profissões tradicionais, né? Eu nunca me identifiquei com isso, mas eu sabia tanto que eu não queria e o quanto de algumas coisas que eu gostava. Por exemplo, eu gostava muito de animais, gostava muito de meio ambiente, gostava muito dessas coisas e tinha algumas dúvidas como todo jovem, né? Rapaz, por exemplo, eu morei muito tempo em Limoeiro, então lá ainda acredito que ainda existe esse tipo de coleta, o pessoal numa caçamba,
os coletores da prefeitura em cima da caçamba, imagine, que absurdo. E todo o resíduo dentro da caçamba, e eu ficava, rapaz, para onde vai esse negócio aí? Lixão, Então, né? pois é, não tinha nem sentido o que era lixão. Só que essas coisas sempre me aperrearam muito. Até o dia que chegou a faculdade, eu disse ciências ambientais. Fiz, cara, não sei nem o que é isso, mas eu sei que eu quero e gosto da parte ambiental, gosto dessas questões e não gosto de nada que sempre foi me ofertado, né? Direito, medicina, seja lá o que for. Gente, Fernando Entrei, foi meu colega eu sou formada foi. em ambientais, a gente estudou junto, só que aí a gente seguiu caminhos diferentes e agora a gente está se reencontrando aqui no mercado de consultoria. Isso. E aí a gente dá um salto lá para frente. A questão ambiental ainda é o meu foco de vida, sempre foi. E depois que eu entrei na academia, não sei se aconteceu contigo, eu fui da segunda turma, acho que, pra tu ver, eu estudei com o Maciel, pô, o Maciel hoje é o coordenador do curso, fico feliz pra caramba, assim. E eu nunca me identificava até com algumas coisas lá do curso, por exemplo, que era tendencioso para academia, mestrado, doutorado, fazer essas coisas, não sei se aconteceu isso contigo também. E eu não me conformava com isso porque eu sempre fui um cara meio que de mercado, de empresa, de tentar resolver problema das pessoas, entendeu? Eu queria muito trabalhar e aí eu vi vários casos de colegas que já estavam terminando mestrado, doutorado e a bolsa acabava e a pessoa ficava desesperada depois. E aí, eu vou fazer o que agora? Exa Aí eu disse, pois eu vou exatamente. pegar o beco daqui, que eu não vou seguir carreira acadêmica, até fiz mestrado depois, pensando mais no meu lado Aham. profissional e não em carreira acadêmica. Mas na época eu não queria seguir isso, porque você fica totalmente fora do mercado. Você fica só estudando, 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 estudando. Aí depois faz até pós-doutorado. É super difícil, É, assim. Eu parabenizo demais Maciel, Messi e outros colegas que estão lá como professores de ambientais. Mas, assim, uhum. uma grande parcela, quando termina o doutorado, não tem nenhuma possibilidade de nada. Eu tô Pois com é. uma amiga, Fernando, que ela fez pós-doc em resíduos de construção civil e ela tá Uhum. super interessada no meu curso porque ela é pós-doutora nisso, mas nunca trabalhou com isso, só ficou estudando esses anos todinhos, só carreira acadêmica. E aí, para você se colocar no mercado depois, para quem só teve vivência acadêmica, é muito difícil. E aí eu não Ah, queria isso para mim, e aí eu resolvi fazer uma pós bem voltada para o mercado, para eu poder conseguir atuar no mercado de consultoria, que era o que eu queria. E graças a Deus eu fiz as escolhas certas. Mas falei aí que você que eu então, já atropelei um pouco. não, sem problema nenhum, mas converge muito o que aconteceu comigo, pô. Então, foi isso mesmo. Até mandar um abraço aí, Diogo Rodolfo, presidente da Associação aí de Engenheiros Ambientais. Um abraço para todo mundo. Não sou vereador não, mas vou mandar um bocado de abraço. E aí, Helva, aconteceu isso também comigo, pô. Nada contra, a carreira acadêmica é maravilhosa, é linda, mas tem que ter perfil. Eu acredito que eu nunca tive. Já dei aula em faculdade, já dei aula em cursos técnicos, mas eu acredito que é muita questão de perfil. Meu perfil sempre foi mercado, é feito você mesmo. Você está trilhando e ali quem a gente vem acompanhando e fazendo até parcerias, de trilhar essa questão voltada para o mercado. A gente tem que resolver problemas. E eu não via isso na minha primeira graduação, infelizmente. E aí segui, até por acaso, questão do Maciel também, até, ó, falando, já que a gente citou, na época ele fazia um curso técnico em segurança do trabalho, eu fiz esse curso, eu fiz, rapaz, o que é que eu gosto aqui dentro da academia? Eu gosto da parte do meio ambiente e gosto de resíduos. Então, quem trabalha com isso na empresa, na indústria, no comércio, na construção civil, seja lá o que for, que é exatamente o que você está fazendo. A gente, como biólogo, tem a habilitação de trabalhar com o meio ambiente, né, com a parte de resíduos, e eu fui fazer esse curso. E estagiando, terminei que me tornei responsável por imagine só, responsável, estagiário, trabalhando 8 horas, que estagiário trabalhava 6 horas. Eu trabalhava 8 horas e me tornei responsável pela parte do meio ambiente da indústria, principalmente pela parte de resíduos. Foi Mas isso quando tu ainda maravilhoso. estava fazendo ciências ambientais?
Exatamente, Que massa, exatamente. é tão difícil conseguir um estágio fora da faculdade. Pois é, e tu Que legal. acredita que eu fui contratado nesse estágio por causa do curso de Ciências Ambientais, porque teve um monte de gente com o mesmo curso técnico em segurança do trabalho, mas foi um diferencial, até o pessoal aí que estiver fazendo teu curso daqui a pouco, não só a parte de resíduos, mas o curso na parte de gestão, ó, de ciências ambientais, biólogo, meio ambiente, tudo. Hoje a gente está vendo isso claramente aí no mercado. É um diferencial, sim. Eu peguei essa fase bem ruim lá no começo, que ninguém sabia nem o que era. A gente tinha até um pouco de preconceito, né? O pessoal que fazia biologia, rapaz, vocês não tem nem que estudar aqui, era para você estar lá em geografia, e aí ficava essa Ninguém queria a comédia. gente, né? Imagina. E hoje, O e professor de hoje, economia dizia: eu não estou dando aula para ambientais, estou dando aula para economia. E a gente lá querendo assistir aula de economia ambiental e ele estava dando uma economia coisa, tradicional, porque ele ainda não tinha entendido o que era o nosso curso. A gente teve que aprender trabalhando. exatamente. E é uma coisa boa de os meninos estarem aí, tanto, tanto o Mago, que eu costumo brincar até pela intimidade que tem esse tempo todo, como o pessoal que continua lá, porque desmistifica isso, pô. E a gente, como biólogo, e como que eu também sou biólogo, eu tenho meu registro, eu pago até hoje o CRBio, já fiz serviços como biólogo, vê mesmo. E essa questão a gente tem que desmistificar que, como qualquer outro profissional, a gente está lá para resolver problemas que a corporação, as empresas trazem para a gente. Isso no curso que você está fazendo vai ser perfeito, pô, tá certíssimo. É, não é conservação, não é preservação, isso é importante também, mas no fim das contas, o empreendedor, o empreendedor, a empresa, eles querem soluções de problemas e preferencialmente que traga retorno financeiro para ele, para a continuidade do negócio. A gente esquece muito, as pessoas esquecem muito que quando se trata de sustentabilidade tem três requisitos: ambiental, social e econômico. Então isso sempre bateu muito na minha cabeça, então eu fui trilhando minha carreira nesse sentido, né? Então fiz ciências ambientais, não me arrependo nem um pouco. Sou biólogo de carteirinha, tenho provas disso, pago o registro, eu pago o conselho anualmente ainda hoje. Depois fiz a parte de engenharia porque eu queria direcionar mais ainda e focar em outras atividades, tá? Que eu acredito que o curso de ciências ambientais não me deu. Então isso foi uma escolha pessoal, não foi, ah, meu Deus, eu estou com um problema aqui de foco, não sei o que vou fazer da minha vida, vou fazer um curso de engenharia. Não, de jeito nenhum. Isso foi uma escolha mesmo, tá? Mas tu Não me arrependo. fizesse logo em seguida que tu fez ambientais ou primeiro tu fez mestrado? Então, a história é longa, né? Por isso que eu disse aí, fiz alguns cursos. Entre uma coisa e outra, eu estava precisando de recurso, fiz concurso, e aí passei em um estatal. E terminei que virei o responsável pela parte do meio ambiente dessa estatal em Alagoas. Paralelamente, eu desenvolvi atividades de consultoria, tanto com um colega quanto prestando serviço, até igual a você também, né? Você passou um tempo trabalhando para uma consultoria, eu Isso. já vi várias vezes tu falando isso. Eu também fiz a mesma coisa e foi sempre com o foco de trabalhar com a parte de resíduos. Então, nesse período, eu fiz muito plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, a consultoria trabalhava muito, tinha um foco grande aí, tinha muitos contratos era uma consultoria grande, tinha muitos contratos com, com a construção civil. Ó, a esposa também tá aí, se eu não mandar um beijo, eu apanho depois. Juliana, né? Então eu fiz muitos serviços na parte de construção civil, fiz muitas consultorias, sempre trabalhando com a parte de resíduos em indústrias, indústria até de uma multinacional que a gente fez um serviço uma vez grande de águas produzidas. Depois, se quiser, até explica um pouquinho melhor como era essa atividade. E foi essa carreira aí. Então,
em 2018, mais ou menos, eu voltei. Para encurtar a história, quando eu voltei, encontro um grande amigo, Diogo, e ele já estava empreendendo, assim como você, deu aquele momento, deadline ali de dizer, era até bom tu falar um pouquinho disso também, Rafa, para mostrar a tua experiência e a nossa aí. Como a gente se encontrou, encontro o Diogo aí depois de algum tempo. E aí, bicho, tá fazendo o quê? Ele, rapaz, estou empreendendo, estou com essa empresa aqui, a gente está trabalhando da seguinte forma, trabalhando com energia. Eu fiz, pronto. Tu ainda tá trabalhando como biólogo, fez algum outro curso? Ele fez, tô sim. Fiz uns licenciamentos aí, fiz um bocado de serviço, aí a gente foi explicando, foi alinhando, até que o ano passado, finalzinho do ano passado, a gente formalizou. E aí estamos juntos trabalhando, não só com a parte de energia, né? Que hoje a Vertisol hoje trabalha muito com a parte de energia, mas a gente continua fazendo, que é um foco que eu sempre tive, já trabalhei com consultoria antes, a parte de segurança do trabalho, que é muito ligada à questão ambiental, e a questão de meio ambiente, que Tá tudo enfim, interligado, na verdade, né? Uma coisa puxa a outra, né? no fim das contas, Hel, se você for prestar atenção, eu digo que eu trabalho na parte de meio ambiente, desenvolvendo algumas soluções, mas com um foco único, resolver soluções ambientais. E aí, seja de energia, seja de resíduos, seja de segurança do trabalho. Mas no fim das contas, eu nunca saí da área do meio ambiente, que o curso de ciências biológicas me ensinou lá atrás, e confirmou realmente que eu fiz a escolha certa, assim, na carreira. Então, não sei se eu me alonguei muito, mas resumindo aí 20 anos, foi isso. Ah, achei ótimo. E fala um pouquinho sobre que o tema da nossa live é de resíduos perigosos, né? Eu estou trazendo Tá. lives temáticas e lives com pessoas que também vivenciaram em outros países, tiveram experiência para mostrar, né, a diferença que o Brasil ainda está engatinhando, né, nessa questão de, principalmente Uhum. reciclagem e compostagem, os percentuais são mínimos. Perfeito. Desvio de aterro, como se chama a gente que trabalha com lixo zero, né? Que a meta É, do lixo zero é só mandar 10% ou menos para o aterro, que o aterro foi projetado só para receber rejeito, e a gente manda é, praticamente tudo, é uma realidade muito triste. E assim, que trabalhar com resíduo não existe, não. Eu quero dizer que existem milhões de oportunidades, né? Não é só a elaboração dos planos de gerenciamento, não é só a gestão de resíduo, mas são vários viés que existem de oportunidades de negócio nessa área. Por isso que eu estou lançando a Semana do Gestor de Resíduos. Para quem está aqui e não está sabendo, se vocês quiserem participar, vão ser 9 dias de conteúdo gratuito que eu vou dar para vocês. Esse conteúdo ele não vai ficar gravado, então vocês têm que acessar lá a minha bio e entrar num grupo do WhatsApp, que é através do grupo que eu vou mandar os links das aulas, os materiais complementares, e eu vou mostrar ao longo dessa semana todas as possibilidades que existem da gente atuar nessa área de resíduos. E aí, se vocês quiserem continuar sabendo mais, aí vocês entram na minha turma do curso Lixo Extraordinário, que eu coloquei esse nome, que é um documentário é bem legal, vocês pesquisem depois para ah, vocês lerem quem não conhecer, e justamente para mostrar isso, que aquilo que as pessoas jogam fora vale muito dinheiro. E a gente, como consultor ambiental, pode ganhar dinheiro com isso, ajudar as pessoas e ajudar o meio ambiente. Como o é, Fernando falou, né? O tripé da sustentabilidade. exatamente, Rafa. Essa parte que tu falou foi o que me moveu na academia lá atrás. Então, tem até uma pessoa que você segue, fez mentoria, que eu sei tudo, o Wagner, e que eu vejo, acompanho, né? Enfim, rasgação de seda aqui, mas eu acompanho sim o seu trabalho, acompanho tudo isso. E a gente tem que desmistificar, na verdade, eu acredito que são duas coisas, Helvio, que o pessoal não conhece. Primeiro, que você pode obter recursos sim, e segundo, que a corporação, as empresas, e a gente serve muito a isso, eles não fazem porque são maus, perversos ou querem fazer. Muitas vezes é desconhecimento. Então, o consultor ambiental, como você vem fazendo um trabalho muito legal em relação a isso aí, baseado nessa questão do lixo zero, é perfeito em relação a isso mesmo. A gente tem que avaliar não como
um problema, mas sim como um recurso, ou até planejar isso de forma estratégica. Eu estou estudando bastante aí questão do mercado financeiro, e hoje tem até um negocinho chamado ISG, né? Que é Environment, Social and Governance. Justamente as empresas elas estão investindo pesado. Se você abre um jornal hoje e vê quem deixa de trabalhar ou avaliar essas questões de meio ambiente e sustentabilidade, e obviamente os resíduos elas estão inseridos nessa parte, está fora do mercado, perde negócios, deixa de fazer contratos. É disso que a gente está falando. Existe um investimento, né? Não sei se tu viu esse edital que saiu agora do Ministério do Meio Ambiente, 230 milhões. Cada Exato. projeto vai ser, no mínimo, 30 milhões por projeto para desenvolver ações com relação à gestão de resíduos sólidos. Então, assim, para a gente, como consultor ambiental, é uma Não, oportunidade. uma oportunidade absurda. E tem agora o marco regulatório de saneamento básico também. Eu acho que a gente tem que observar as coisas como possibilidade de trabalho, fazer o nosso mercado. E você vem trabalhando bastante em relação a isso aí. Eu acompanho, obviamente, como eu disse. E essa parte especificamente da live de hoje que a gente tem que falar, que é de resíduos perigosos. Imagine, se de resíduos pouca gente já vem trabalhando e obtendo oportunidades em relação a isso. Imagina uma parte que é extremamente mais, como eu diria, específica, que precisa de um detalhamento bem maior, que precisa de um conhecimento maior e que nem todo mundo está disposto a trabalhar. Então, quando eu estou lá em Alagoas, eu começo a trabalhar com essa parte de resíduos perigosos também, tá? Só para. Eu sei que teu público aí é bem diverso, então tem desde profissional, colega nosso que está atuando no mercado, até quem não conhece nada da área. Então, resíduos perigosos, ele está definido lá na NBR 10.004, né? Que são resíduos de classe 1. Então, aqueles resíduos que têm capacidade de inflamável, tóxica, que mais nem lembro mais agora, tóxico, reativo, corrosivo e inflamável, são resíduos perigosos. Só que não é porque é perigoso que a gente não tem como avaliar uma oportunidade de negócio em relação a isso. Tinha um colega lá em Alagoas que ele tem uma empresa, eu não sei como é que está funcionando o teu fluxo aqui, mas eu vou falar também que ele trabalha há um tempo nisso, com lâmpadas fluorescentes. E tem micropartículas de prata dentro das lâmpadas. O cara desenvolveu um processo de adsorção para tratar esse resíduo que antigamente era que é perigoso, né? Que ninguém queria, que era entregue a todo mundo aí. E às vezes até as empresas pagando, ele compra esse resíduo, ele está ganhando dinheiro com isso. O pessoal paga R$ 1 por... Porque normalmente lâmpada paga para destinar, né? Rapaz, ele é R$ 1 por lâmpada fluorescente e o cara faz o processo de adsorção, é um mecânico físico-químico, né? Na verdade, ele tritura, tem um processo de adsorção lá e no fim das contas ele ainda tem uma prata para vender, cara. Então é disso que a gente está falando, não é de descartar só despesa. Na verdade, eu até vi a live de ontem, Abraão falou, foi perfeito, cirúrgico em relação a isso, você também. E no curso que você está fazendo, tem que tratar disso mesmo. Quando a gente trata de resíduos, a gente está falando, na verdade, de uma matéria-prima que pode ser reinserida no processo produtivo, pode ser reinserida até no planejamento estratégico da empresa como um ativo financeiro e não como um passivo ambiental. Então, por isso que eu venho acompanhando e eu sou um defensor, quanto mais dessa questão, porque daqui para frente é o que a gente tem que avaliar e os colegas que estão assistindo, que acompanham tudo, tem que ter essa perspectiva, que estão saindo da academia, enfim. É isso. Fala mais. Gente, alguém tem alguma pergunta? Se quiserem deixar uma pergunta aí coloca aqui nessa interrogaçãozinha para a gente poder ver e perguntar. Se quiserem convidar outras pessoas para participar da live também, manda aí o aviãozinho. Eu acho que Perfeito. sexta-feira à noite tá todo mundo querendo sair para um happy hour. Faz parte. Queria até mandar um abraço também. Eu vi agora um colega grande ainda,
lá de Alagoas, estudou comigo ainda, enfim. Tá aí prestigiando a gente, o pessoal da associação também. Então, dando continuidade aqui, Elva, quando eu dei até uma analisada hoje no panorama de resíduos hoje que a gente tem no Brasil, principalmente de resíduos perigosos. Então, vendo o prospecto aqui, outra coisa que eu trabalhei até na pós, com resíduos de serviço de saúde. Antes de fazer o Ana mestrado, Rosa, tu conheceu ela, não foi? sim, Ela vai estar conheci, aqui sim, na live falando que ela é diabética e ela fez um mestrado sobre os resíduos gerados de pelos serviço de saúde. diabéticos, que eles Pô, que tomam legal. insulina diariamente. Eles precisam descartar isso de forma correta e a maioria coloca no lixo comum. Aí ela fez a pesquisa dela de mestrado sobre isso, eu trouxe ela aqui, vou trazer ainda para ela conversar com a gente. Eu acho que vai ser um papo bem legal. Perfeito, perfeito. Vou mandar até um abraço para Sávio aí, amigaço, que sem ele eu não tinha terminado meu mestrado de jeito nenhum. Me ajudou muito nas análises. Está fazendo doutorado agora, trabalhando lá no GRS, Grupo de Resíduos Sólidos aqui do estado de Pernambuco, que é reconhecido, enfim. Então, só dar uma pincelada, já que Ana Rosa vem, perfeito. Nada melhor do que pessoa mais gabaritada para falar. Resíduos de serviço de saúde é pegar os tradicionais, né? Que a gente trata muito e que as indústrias têm muito. Quando elas têm um ambulatório, por exemplo, então gera um resíduo de serviço de saúde, que é estabelecido lá na CONAMA 358 e na RDC 202 de 2018. Então, só no Brasil, ano passado, ano passado, isso dados de 2018, que foram compilados agora pela Abrelp, né? Se alguém não conhecer a Abrelp, deixa uma pergunta aí, a gente explica melhor em relação a isso. A Abrelp fez um levantamento e foram 252 mil toneladas ano, lá em 2018 para 2019, de resíduos de serviço de saúde. E absurdo, né? Quando a gente E pega agora só. com essas máscaras, né? Explica sobre isso, Fernando, que as máscaras, a partir do momento que a gente utiliza, ela vira material contaminado, né? E a gente não pode colocar, descartar em lixo comum. Exato, porque entra naquelas 5 categorias lá que a NBR pré-estabelece, né? Ela torna-se patológica. Se ela tem um vírus que a gente não sabe nem para onde vai, apesar de muita gente, infelizmente, receitar um remédio milagroso, não vamos polemizar, mas faz parte do jogo. Ela entra como patológica e entra sim na parte de resíduos e serviço de saúde. Eles estão fazendo, a Abrelp está fazendo um levantamento aí. Eles já lançaram um estudo em relação a isso, da quantidade de máscaras que é descartado inadvertidamente em qualquer lugar. Eu, particularmente, vou muito ao centro e ali na Rua da Aurora já vi várias vezes, no mangue mesmo, pendurado nas árvores, cara, é um absurdo, mas faz parte, que é uma coisa até que quando tu fizer o curso, eu sei que você bate muito nessa tecla também da parte da educação ambiental, muito do que a gente descarta é oriunda a falta de educação doméstica mesmo, né? Então, com a pandemia, isso só se tornou mais visível. E as formas de tratamento de resíduos de serviço de saúde, a gente só adota algumas, né? Ou incineração, ou autoclave, ou micro-ondas. E aí tem até um dado que eles colocam para fazer a tabulação dos dados, que colocam lá como outros. E esse outros, para onde é que vai esse resíduo? Aí tem lá, destinação prévia em aterro, vala séptica e lixão. Então, 36% de resíduos de serviço de saúde vai para ou vala séptica ou lixão, ou alguma coisa nesse sentido. Então, imagina, isso dados fora pandemia, né? Descarte pandemia. Segue para os outros tipos de resíduos também. Quando a gente avalia agrícolas, o Brasil bate muito no peito e diz, a gente é um dos maiores produtores de soja, o maior produtor de, sei lá, milho, alguma coisa nesse sentido, é o celeiro do mundo. E a quantidade de agrotóxico que se usa
é absurda, né? Para onde é que estão indo esses invólucros, esses receptáculos, esses recipientes de agrotóxicos? A própria Abreu fez um levantamento e até o ano 2017 para 2018 eram 458 mil toneladas de recipientes gerados. Informam que tem um destino correto de 98%, 96% por aí. A mesma coisa para pneus, a mesma coisa para lâmpadas fluorescentes. Mas eu acredito que justamente esse é o objetivo da gente como consultor, esse é o objetivo de cursos como o teu, esse é o objetivo do conhecimento e da técnica. Fazer com que isso, ao invés de ser um passivo para as corporações, para as empresas, ele possa vir a ser um ativo. Então, como gerenciar essa parte? Como fazer a gestão desses resíduos? Porque os recicláveis, tudo bem. A gente ainda tem até uma pré-determinação estabelecida, que ela é de melhor tratamento, mais fácil de lidar, mas e essa pequena fração que está virando um passivo maior para as corporações? Por que não fazer feito esse colega lá de Alagoas que empreendeu com essa forma, batalhou, estudou bastante como fazer esse tratamento de resíduos perigosos para lâmpadas fluorescentes, por exemplo, e virou um negócio bem sucedido. O cara está trabalhando hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, está trabalhando em Sergipe, está trabalhando aqui na Paraíba, em todo canto, fazendo a coleta desse material e ganhando bastante recurso, viu? É isso. Tinha alguém que tinha pedido para tu falar, não sei se era da classificação, deixa eu ver aqui. Se Sabe, tiver tá dizendo que micro-ondas tem um custo elevado, ele está fazendo essa pergunta. isso. E ele falou, ele queria que tu falasse mais sobre manuseio, transporte e utilização desses resíduos perigosos. Gente, coloca na caixinha de pergunta que fica mais fácil da gente ler, porque às vezes assim no meio do comentário a gente perde. Fala um pouquinho, detalha mais aí, Fernando, Uhum. perigosos. Essa questão do transporte, eu vou traçar até um paralelo, Helva, com um trabalho que eu fiz em uma multinacional lá em Alagoas, que a gente trabalhou com águas produzidas, tá? Eu não sei se o pessoal sabe, se não souber, bota aí na caixinha que Helva depois garanto que ela desenrola isso com a gente. Então, águas produzidas, o pessoal, por exemplo, vai fazer perfuração de petróleo onshore na terra, né? Tem a offshore, que é lá no mar, e tem onshore, que é aqui na terra. E eu jurava, eu nem sabia como era o processo. Eu aprendi também executando essa atividade. O bom da gente fazer essas consultorias é aprender também. Aprende muito, véio. Muito, muito mesmo. Eu sei que você é adepto a essas coisas de desafios também. E isso faz muito bem ao profissional. Ele vai aprendendo porque, enfim, pega todo tipo de situação. E o que é que acontecia? O pessoal, eu pensava que ele sugava o petróleo. Na verdade, eles injetam água e por pressão, esse petróleo ele sai também, entendeu? Então, essa água, ela é chamada água produzida. Então, para cada, sei lá, metro cúbico, 1.000 litros de óleo, eram produzidos, sei lá, 10 vezes mais de água. E essa água devia ser transportada. O trabalho foi justamente esse, fazer um plano de emergência ambiental para o transporte dessas águas produzidas. Ela saía de Alagoas e até Gente, Fernando tá travando. Vocês estão me vendo? você me Tá ouve? meio embaçado a tua internet. Eu não sei se é a tua ou se é a minha. A tua deu uma travada para mim, eu acho que a minha deu uma travada para você. Você me ouve agora bem? Ou eu ouço. Pronto, Tá então. complicado as coisas online, que tá todo mundo fica travando que só. Exato. Aí, terminando a história, o que é que acontece? A gente fez um plano de emergência ambiental justamente para isso, porque o transporte, ele precisa dizer o volume. Primeiro, era uma complicação danada. O pessoal precisava, inclusive, o órgão ambiental, ele exigia
isso tem toda a normativa, né, de transporte junto à NTT, órgão ambiental estadual. Ambiental, tem que ter uma série de documentações específicas, né? Exatamente. Era um calhamaço de documentos. Polícia Rodoviária Federal, órgão ambiental estadual, órgão ambiental municipal, porque ele saía do município de Maceió, passava por outros municípios do estado, IBAMA, a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, enfim. Imagina o que eu não aprendi em relação a uma atividade dessa. E é muito parecido com o que Sávio fez a questão. A gente tem que ter, desde a quantidade que está sendo transportado, o que é que está sendo transportado, em caso de acidente ou sinistro, ou qualquer outra coisa no percurso, o que é que deve ser feito. Os motoristas, eles têm que ter um treinamento especial, chamado MOP. Quem é da parte de segurança trabalha e conhece muito essa questão. É um treinamento específico para essas atividades, treinamento de primeiros socorros, enfim, um monte de coisa que o próprio motorista tem que ter. Todos os EPIs, equipamento de proteção individual, tem que estar dentro do carro. Os equipamentos de controle ambiental para contenção em caso de vazamento. Então, quando você transporta resíduos perigosos, principalmente entre estados, ou até entre os próprios municípios, é um rol de documentos, é um rol de questões que o consultor ambiental ele tem que fornecer todo esse subsídio técnico para o empreendedor, porque o empreendedor, no fim das contas, ele quer saber quanto custa, né? Quanto é que vai custar? Ele não quer, na verdade, nada disso. Ele só Não queria nem fazer precisa isso. da licença ambiental para ele poder funcionar. Exatamente. Então, tinha tudo isso que serve também para outros tipos de resíduos perigosos. E aqui eu não vou nem adentrar resíduos radioativos, porque, primeiro, eu nunca trabalhei especificamente com esse tipo de resíduo, e todo resíduo radioativo que existe aqui no Brasil, ele é determinado em todos os procedimentos pelo CNEM, né? Conselho Nacional da Energia Nuclear. Então, como eu não trabalhei, eu não tenho essa expertise, eu não vou adentrar para isso. Mas todos os outros resíduos, pneus, óleo, dependendo do volume também, lâmpadas, enfim, tudo isso. Todos aqueles resíduos que na política nacional estão previstos para ter logística reversa, eles são perigosos, né? Porque pilhas e baterias, pneus, agrotóxicos, resíduos eletrônicos, lâmpadas. A maioria. Tem algumas iniciativas já do tratamento, Helva. Eu queria até dizer para você e para os colegas também que estão aqui. A gente está em parceria com um colega, na verdade, ele até patenteou o processo de pirólise de pneus. Então é bem interessante isso, porque você pega o pneu, ao invés de estar transportando, sei lá, para São Paulo, para ser destinado em um aterro ou descaracterizado, fisicoquimicamente, o pessoal faz um processo de pirólise e esse pneu se transforma em uma pigmentação que eles chamam de negro de fumo, que serve para fazer essa pintura de plásticos de carro, essas coisas. Combustível também. Eu já vi um projeto para usar como pavimento. E pavimento, exatamente. No estudo de viabilidade, eles perceberam que tinha que ter uma quantidade enorme e aí eles não tinham tantos pneus assim e aí não colocaram a ideia para frente. Exato. E pavimento também, que era justamente isso que eu ia te falar. Tem essas teorias, tem esse projeto, a gente está em parceria aí com um colega, ele já patenteou, e aí vamos ver, né, o que é que dá. É uma das coisas que o consultor tem que fazer também, não sei o que é que tu acha, queria até que tu dissesse aí tua opinião a respeito disso, que é estar sempre buscando inovação, ou seja, spin-off naquele própria atividade que ele já faz, e procurando inovações para o próprio negócio dele. Eu queria até que tu me desse uma posição em relação a isso, que a gente troca muita figurinha, é bom saber a opinião dos colegas.
Eu acho isso super importante, Fernando, porque se ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo só faz licenciamento, estudo ambiental, PGRS, qual vai ser o diferencial? Eu até quando eu fui fazer meu plano de negócio lá no Sebrae, quando a gente faz aquele Canvas, né? Aham. Aí, diferencial dos concorrentes, eu fiquei, qual vai ser meu diferencial? Porque eu tenho drone e o concorrente não tem, porque a minha máquina fotográfica é melhor do que o concorrente, porque você está fazendo estudo ambiental e você está também, vai ser a forma de impressão que eu vou colocar uma capa dura. É, Qual vai ser a inovação? Aí eu descobri essa questão de resíduos sólidos, que eu acho que de uns 2 anos para cá eu passei a atuar com isso através de um trabalho que eu realizei lá em alguns cooperativas de catadores, junto até com meu amigo Ítalo, que está aqui na live. A gente vai fazer uma live específica só falando desse nosso trabalho, junto com as cooperativas, que foi muito interessante e me marcou muito, despertou muito em mim essa questão social que eu não tinha. E a questão do trabalho, da riqueza que são os resíduos, né? Os catadores são os que mais trabalham, mas são os que menos ganham. Mas assim, tem é. muita gente ganhando muito dinheiro em todo esse trabalho. E aí eu conheci Wagner, via ele falando o tempo todinho no Instagram dele sobre isso, sobre isso, sobre isso. Aí eu disse, eu quero saber mais do que isso, porque ele tanto fala que assim, venda o que o empresário quer comprar. Porque nenhum empresário acorda dizendo, ai, como eu queria um PGRS. E eu É. dizendo, a gestão Aí de como. resíduos o empresário vai querer. Aí eu disse, ó, eu É, identifiquei um nicho de mercado muito bom. E aí eu disse, poxa, eu quero fazer essa gestão nesse nicho, só que eu quero entender como é essa tua gestão, que eu não tô entendendo. E ele ficava dizendo o tempo inteiro que ele ia fazer um curso, que ele ia fazer um curso. E eu, Wagner, cadê o curso? Até hoje ele não lançou esse curso. Eu fiz até junto com Patrícia, não sei se ela ainda tá aqui na live, ela entrou e estava por aí. Aí eu disse, Wagner, e aí? Ele, não, eu vou lançar uma mentoria, mas ainda vou organizar minha agenda, porque vai ser digital, não sei o que lá. O menino, vem aí na tua agenda, no papel. Qual é o dia que tu pode? Que eu já vou visitar o cliente semana que vem. E eu quero justamente esse passo a passo. Aí ele deu passo a passo, a gente foi lá visitar. E eu não vou, quem quiser saber mais detalhes, vocês vão ter que entrar no meu curso, minha gente, para poder explicar como é essa certíssima, gestão, Elba. tá bom? Mas eu só vou falar que são Certíssima. 3 pilares que a gente trabalhar na redução de custos, agregar valor aos resíduos e gerar ganho institucional para o negócio. E quando a gente chega em qualquer tipo de empresa, não precisa ser uma empresa que é obrigatória, que um grande gerador, que paga para destinar, ou alguma empresa que gera resíduo perigoso, resíduo industrial, que é obrigado por lei, que o licenciamento pede alguma coisa. Não, não. Pode ser também para esse tipo de negócio. Mas pode ser para o mercadinho, para padaria, para farmácia, para qualquer tipo de gerador que você vai chegar e você vai agregar valor ao negócio dele. E aí eu me encantei com isso e me encanto mais ainda quando eu vou visitar um cliente que ele fica, o que é isso? Eu quero esse trabalho. Então, assim, é uma coisa inovadora, é uma coisa simples, não é nenhuma coisa do outro mundo, mas é uma coisa que eu inovei, porque aqui em Recife ainda não tem ninguém trabalhando com isso. E aí, quando eu chego para visitar algum cliente, é uma coisa nova, que ninguém ainda está oferecendo para ele. É uma coisa que ele também não considerava, porque normalmente o cliente, quando ele não tem exigência legal da destinação adequada dos resíduos, a maioria Geralmente deles não joga tudo cumpre, né? fora, né? Joga É. tudo de jeito. E até eu acho que atrapalha a imagem da marca, né? Tem vários empreendimentos que botam na sua porta aquele monte de resíduo tudo espalhado. E eu digo, meu Deus, ele podia pelo menos botar um bag para um catador passar e recolher lá tudo certinho, já juntinho, não dá trabalho nenhum. E isso agrega valor à marca, porque uma pessoa, qualquer cliente que vai chegar no supermercado, na padaria, no mercadinho, e ver lá que eles estão promovendo reciclagem, que eles estão incluindo catadores e tal, vai dizer, poxa, que bacana. Eu mesma, quando eu vou num lugar assim, eu elogio muito, porque a maioria dos lugares que eu vou e pergunto o que é que vocês fazem com os resíduos de vocês, nada, a gente junta tudo e joga fora. Eu digo, eu Ah, vou comprar um ecocito e vou botar no meu carro, vou dizer, joga aqui, que isso vale dinheiro. Se tu estás querendo jogar fora, pois eu vou levar para mim. E assim, dentro dessa metodologia, Fernanda, eu continuo inovando. Agora, na pandemia, eu já desenvolvi outras coisas. Então, assim, mesmo que alguém daqui a pouco comece a me copiar e fazer o que eu faço, que isso daí vai ser uma coisa boa, né? Porque quando tem alguém copiando o que a gente faz, é porque o que a gente faz é bom. tá dando Então, certo, né? no dia que isso acontecer, eu continuo me inovando dentro dessa metodologia. Eu já estou desenvolvendo outras coisas para agregar ainda mais o serviço. Teve alguns clientes que vieram me procurar agora porque disseram, Relva, a gente está gerando muito resíduo, porque está tudo tendo que ser embalado, né? Quem Uhum. tem restaurante, quem tem hotel, então as toalhas estão
tem que ser em plástico. Os talheres, tudo tá tendo que ser dentro de plástico. E os clientes estão reclamando, estão ficando, porque tem muita gente que está despertando, né, a consciência ambiental, principalmente um público mais de uma educação mais elevada. E aí eles estão reclamando por conta dos plásticos e tal. Eu digo, não tem problema, vamos resolver isso agora. Vocês vão destinar adequadamente e a gente reverte isso como marketing ecológico. Os clientes vão parar de reclamar e vocês ainda vão mostrar que vocês têm uma preocupação socioambiental. Aí, na hora, já fechou o serviço. Então, assim, é uma coisa simples, é só a maneira da gente enxergar, como você disse. Não é um problema, é uma solução. A gente pode melhorar uma coisa que está Isso. trazendo um transtorno para o nosso cliente, né? E uma solução prática, uma solução simples e que realmente agrega valor. A Patrícia aí com joinha, porque ela sabe que ela fez É, comigo. mas é isso mesmo, El. Quando você fala essa questão, isso é o que eu acredito que deveria movimentar o consultor moderno, né? O pessoal que pensa em promover o planejamento estratégico da empresa e incluir nesse planejamento estratégico da empresa as questões ambientais. Elas deixaram de ser um abraço de árvore, o bichinho, a plantinha, esse tipo de coisa, para estar dentro do cronograma e de planejamento mesmo. Eu venho trabalhando muito isso, a gente na Vertisol, até mandar um abraço para Ítalo, quando você falou, a gente, a Vertisol, né, minha empresa Diogo também, a gente já foi parceiro deles algumas vezes lá no Líderes pela Sustentabilidade, que eu acho um movimento absurdo, cara. Isso tem que ser, isso já deveria ter sido acontecido aqui no Brasil, em Pernambuco, há muito tempo. A gente tem que deixar dessas questões, Foi e um trabalho principalmente. inovador, né, que Ítalo Perfeito, desenvolveu. exatamente, cara, Parabéns exatamente. muito, porque ele começou isso muito jovem Na ainda. verdade, as empresas, elas deveriam ver, e eu acredito que viram nesse movimento que ele fez, e nada como participar desse movimento aí, feito a gente quis participar. Eu, o Diogo aí, quando ele falou, fez, cara, a gente tem que estar dentro disso aí de todo jeito, porque é um jeito da gente dizer, ó, empresa, eu existo, eu tô aqui para resolver um problema seu, Helva existe, a Liquens existe para resolver um problema que vocês têm, aliás, que vocês acham que é um problema, que vocês acham que é um passivo, e transformar isso em um recurso, em um retorno econômico, um retorno financeiro. Então, basicamente é isso. Não só para os resíduos, e aí voltando um pouco para a questão de resíduos recicláveis, classe 2A, 2B, inertes e não inertes, mas por resíduo classe 1 também. Então, vê esse colega aí que eu te falei que a gente está trabalhando com ele aí, desenvolvendo um projeto de pegar pneu, que antigamente todo mundo faz questão de jogar, sei lá, até num canavial aí se puder, e transformar hoje até em combustível, asfalto, pigmentação de tinta, ou seja, a gente só está esperando agora um fomento, e aí, público de relva, assistam, vejam depois, e invistam que está em fase já Todos de os terra. resíduos, né, Fernando? Se a gente pegar cada resíduo um por um, eles vão ter as suas particularidades. Quando a gente presta atenção, quando a gente estuda o mercado, não é só olhar naquele negócio todo misturado e dizer, ah, isso não serve para nada, isso não serve, isso é um problema. É um problema quando mistura, mas aí quando a gente olha as características de cada um e começa a estudar aqueles resíduos, por exemplo, compostagem, ninguém fazia compostagem aqui em Recife há algum tempo. Pois Então, é, estão surgindo várias empresas de pequeno porte que o pessoal está crescendo muito. E as pessoas estão pagando voluntariamente, não é obrigatório. As pessoas nas suas casas estão pagando porque querem separar o seu resíduo orgânico. Isso é incrível. E as pessoas, esses microempreendedores, estão crescendo muito só trabalhar com isso, com uma coisa que não é obrigatória por lei, porque as pessoas estão despertando esse lado mais sustentável, né? Elas estão, acho que Laura está aqui assistindo a gente, Laura do Cato Lixo, e ela está separando os resíduos na casa dela, sim, ela está desenvolvendo vários trabalhos, está dando palestras também sobre isso. Ela tem casa lá em Itamaracá, ela não tem, só tem uma cooperativa lá que é bem pequena, bem complicada de se uhum, trabalhar. E aí ela traz o resíduo dela aqui para Recife, leva lá na cooperativa da Torre para reciclar.
E agora ela começou a fazer compostagem em casa. Ela fica filmando o dia a dia dela e mostrando. Então, assim, isso é uma oportunidade também para a gente como consultor ambiental, né? Quando a gente vê que outro Exatamente. tá dando certo, aí a gente começa a observar os outros resíduos e, poxa, o que é que eu podia fazer para eu também trabalhar com isso? Porque, como eu disse, quando a gente tem essa visão assim mais estratégica, a gente Uhum. não enxerga mais como um problema, a gente enxerga como uma grande oportunidade de mercado. Vamos ver que tem Exatamente. uma pergunta, a gente começa a Oh, se empolgar. ótimo. Eu até, Eliel tá. até Oi, peço para tu me policiar aí no tempo que eu vou falando, nem peraí. me ligo muito em Deixa eu ver relação a isso. aqui. O tempo para mim vai passando, a conversa é Faltam 9 boa. minutos. Ah, beleza, dá para Ó, responder. Eliel é meu cliente lá do Hotel Armação. Ele está pedindo para falar sobre as categorias e está dizendo que é leigo nesse assunto. Como encontrar essas empresas que cuidam dos resíduos perigosos? Explicar mais. Eliel, tem empresas que são especialistas, né, em recolher esses resíduos. A Isso. maioria desses resíduos vão para os aterros, né? Mas dependendo do resíduo, quando é um resíduo hospitalar, por exemplo, na verdade só existe uma empresa que ela usa dois nomes, mas que é o mesmo dono. São dois CNPJs, mas é o mesmo dono que trabalha com resíduo hospitalar. Resíduos perigosos, eu acho que talvez Fernando aí conheça os nomes, eu realmente não conheço. Eu conheço de resíduo eletroeletrônico, que tem a Recycle, que é Uhum. parceira nossa. De resíduos perigosos, eu acho que Fernando tem mais expertise aí do que eu para falar. Então, em relação a resíduos perigosos, eu acho que antes até de procurar uma empresa, é ver o seu processo. Eu acho que é mais vantagem você contratar um consultor e ver se o seu processo requer realmente você contratar uma empresa que ela vai cobrar, vai botar, sei lá, tudo em um caminhão, como se fosse tudo perigoso, e levar e você está tendo um prejuízo. Que isso E foi eles fazem isso mesmo, porque a pessoa paga por caçamba. Então, eles querem que você coloque até os recicláveis, os tijolos, tudo para levar. Porque quanto mais caçamba, mais ela ganha. E essa aí foi, entra o nosso trabalho dentro das empresas de fazer um treinamento muito assertivo para que os funcionários separem tudo bem direitinho, né? essa Tem foi a realmente na primeira fonte geradora. Essa foi a primeira porrada que eu levei, Helva, lá no meu estágio, lá atrás. Então, o cara chegava com a caçamba e inadvertidamente botava tudo junto, cara. Não existe. Como é que uma bucha que tem uma densidade desse tamanho tá junto com uma bota, tá junto com um pedaço de papelão, tá junto com essas coisas? É lógico, o cara quer receber aquele dinheiro dele mensal e para ele tá nem aí. Então, eu acho que respondendo aí a pergunta dele, a primeira coisa é procurar um especialista para mapear o teu processo, Leon. Mapeia todo o teu processo. Tem Havaí, tem outros consultores, eu vou nem utilizar para Ele fazer minha é meu propaganda. cliente, ele é lá do Ah, Hotel então Armação, eu tô ótimo. trabalhando lá com eles. Então A gente tá tá em boas. bem no comecinho, que o hotel é enorme, então eu tava com ele ia Tá em, mapeando todos os coletores, porque a ideia é usar o que já existe. Eu não vou chegar lá e dizer Aham, joga tudo fora, porque aqui agora exatamente. vai ser aquela coleta seletiva, aqueles lixeirinhos coloridinhos que não serve para nada. Então a minha Exatamente. ideia, pelo menos na minha gestão, eu não enxergo assim. Eu gosto de aproveitar o que o cliente já tem e aí a gente só coloca um adesivo, reciclável, não Uhum. reciclável, orgânicos, de acordo onde o material é gerado, porque isso é super importante, né? Não adianta sair espalhando um monte de coletor por aí e as pessoas se confundem e colocam no lugar errado. Então tem que fazer treinamento com os funcionários, lá no caso que é hotel, tem que informar muito bem aos hóspedes, tem que fazer um trabalho mesmo de divulgação e isso gera muito ganho para o próprio Então, empreendimento, né? então a Eliel já está em boas mãos aí. Eu acho que tá perfeita essa questão do mapeamento, Rafa, é perfeito. Eu ia até dizer essa ideia. Primeiro você tem que mapear. Depois, quando você mapear e tentar reduzir, será que aquele processo é realmente necessário daquela forma que ele é feito? Reavaliar a execução dos procedimentos. De todos, do primeiro até o último, desde a entrada do teu cliente lá, Léo, no check-in até a ida dele embora. Então, todo esse processo de limpeza, enfim, tudo, reavaliar isso criteriosamente, junto com o teu consultor. E aí você vai ver que alguns processos você vai poder eliminar do seu fluxo, outros você vai poder adequar com outras coisas que você já fazia, e isso vai vir uma redução natural. Em relação à empresa, eu não gosto muito de indicar, principalmente porque tem muito colega na área e aí fica
meu chato em indicar um. Pô, Fernando, você indicou aí, não sei o que, não sei o que e tal. Mas assim, que procure, quando você procurar, a internet tá vasta aí de fornecedores desse serviço, tá? Procure, primeiro, obrigatoriamente a pessoa tem que ter uma licença ambiental. Isso é fundamental, porque é isso que vai te dar o respaldo de que ele não está chegando, por exemplo, com o teu resíduo perigoso ou reciclável, ou seja lá o que for, e jogando num canavial desse da vida. Então ele tem uma responsabilidade em relação a um órgão ambiental. Então isso é fundamental. Depois, ver o histórico dessa empresa. Se ela, quanto tempo ela já presta aquela atividade? Há quanto tempo ela já executa aquele serviço? E, por fim, eu acredito que é fundamental também, seja um biólogo, um engenheiro, seja o que for, ver se aquela empresa ou aquele profissional está registrado no conselho de classe dele. Isso faz muita diferença, porque se ele fizer uma e aqui, ele vai ter que responder junto ao conselho de classe que ele está vinculado, seja engenheiro, seja o que for. Então, são essas três coisas básicas aí, Hélio. Não, porque muita gente olha preço. Ah, não, eu achei a empresa X, eu vou ver o preço que ela me presta esse serviço e tá tudo certo. Quando, na verdade, eu acredito que isso aí deve ser o quarto item para você observar. E dependendo da cidade, Fernando, quando é uma cidade mais distante, quando é em Porto, uma empresa domina o mercado e pega os resíduos de todo mundo. E geralmente essa empresa não tem licença. E quando é um resíduo, por exemplo, resíduo orgânico, ou resíduo de poda, ou Uhum. resíduo de construção, ela com certeza ela está descartando em qualquer local, porque lá em Porto o que mais tem é terreno. E é Pois isso que é, eu estou alertando meus clientes lá e dizer, minha gente, essa empresa não tem licença, como é que vocês vão ter certeza que ela está descartando adequadamente? Cadê os a- tickets de pesagem lá da CTR? Se ela está dizendo que está levando para o aterro, vocês precisam do comprovante de que o resíduo está indo para o aterro. E essa empresa não dá os comprovantes. Então, para mim, como consultora, eu enxergo como que ela não está levando. e o consultor é Era o mínimo fundamental. que ela O tinha que entregar, é consultor, comprovar a destinação final, né? pois é, e o consultor é fundamental nesse processo também, Helvo, que ele alerta o empregado, o cliente, que ele é responsável desde a geração até o destino final. Então, o fato da empresa estar pecando, mesmo o cliente pagando para ela fazer um serviço direito dentro da lei, ela infelizmente está concorrendo com um possível crime. Então, essas coisas são fundamentais. Eu acredito que nessa ordem de critério aí, um consultor qualificado, uma empresa com licença e mapear todo o seu processo E antes de assim, fazer qualquer coisa. até para não mandar tudo para o aterro, né? Por exemplo, por que Exato. tá mandando resíduo de poda, palha de coco para o aterro sanitário? É Faz uma compostagem, caríssimo. aduba as coisas lá, cara. Pois é. Aí eu estou trabalhando nesse sentido de mapear todos os resíduos para poder, primeiro, o que puder não gerar, o que puder reutilizar e, por Pois é. último, a gente fazer a ordem das coisas, né? Como a política nacional prevê. Reciclar e aí depois mapear todas as empresas que recebem esse tipo de resíduo, quais são as empresas que têm o melhor custo-benefício, tudo isso eu faço. Então, Exato. realmente é um trabalho bem interessante que eu vou estar passando mais detalhes se você se inscrever na Semana do Gestor de Resíduos. O link está na bio para quem está chegando na live agora, para quem ainda não se inscreveu. Vão ser 9 dias de conteúdo gratuito, não vai ficar gravado, não vai ser no Instagram, tá, gente? Então, eu vou mandar o link só para quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Vou mandar material complementar, vou mandar áudios e essa semana já faz parte do meu curso completo que se chama Lixo Extraordinário. Justamente porque é uma riqueza muito grande que todo mundo está jogando fora e a gente, como consultor ambiental, consegue ganhar dinheiro com isso. Então, eu quero justamente Perfeito. mostrar todas as vertentes de atuação que se tem trabalhando com resíduo. Vou dar também, claro, uma bagagem teórica, mas o foco meu não é que vocês saiam com mais um curso debaixo do braço, certo? É que vocês façam esse curso e vocês já consigam enxergar as possibilidades e já começar a trabalhar com isso. Perfeito. Grande oportunidade. A gente está se encaminhando por fim. A Vertisol, como você sabe, é uma empresa parceira aí da Likens, deixar tanto para os seus seguidores quanto seus clientes, enfim. A gente trabalha com as soluções de energia sustentável também. E até pegar o gancho, já que o foco da live hoje é resíduo perigoso,
é que daqui a um tempo essas placas também, né, infelizmente, vão se tornar aí um resíduo, é um tipo de resíduo perigoso também. Tem a parte eletroeletrônica e tem a dopagem de todos os wafers de sílica, mas isso tem uma eficiência aí de 20, 30 anos, 25 anos, 30 anos,